Para sua família, Lúcia não era diferente de um animal de estimação que eles costumavam ter. Quer dizer, até um animal tinha uma vida melhor que essa garota indefesa sem direitos. Se ao menos ela soubesse desde o início que era apenas o cordeiro sacrificial deles para algum ritual. Eles a viam como um objeto descartável, algo que se usa e joga fora, sem apego. No seu 18º aniversário, sua própria irmã a traiu, jogando-a no abismo para morrer na escuridão. Ela nunca quis isso, mas, no fundo do coração, rezava para que eles sofressem. Como poderia perdoar aqueles que a machucaram e traíram só para manter sua própria paz? Nas profundezas da escuridão, Lúcia é visitada por um deus da malícia. Então, ela faz um pacto com o divino para escapar de seu destino. O contrato prometia a ele o poder de se vingar. E isso tocou o tom certo. Ninguém ousava se meter com a aristocracia mágica mais poderosa do império. A bênção da família, a magia dos Rodels, era o sonho e a inveja de todo feiticeiro. Sua influência alcançava tão alto que era intocável como o próprio céu. O chefe de coração frio liderava a casa para glória e riqueza. Duque Ego Rodibel, o mais jovem mestre espadachim e herdeiro da família, Steel Rodibel. O filho mais novo dos Rodels, Vancis Rodibel, lidera a ordem de cavaleiros mágicos mais poderosa. E a filha prodígio, Miraú Rodibel, adorada por seu charme e talento mágico. Eles eram o sonho dela, seu maior desejo. Mas Lúcia Rodibel, a bastarda da família, não era nada como eles. Zombaria e desprezo, aqueles olhares frios. Eles a caçavam, mas ela ficava em silêncio. Porque tinha um sonho para suportar a dor. Ela se agarrava à esperança de que finalmente a vissem. Lúcia não fazia ideia de como o chefe da família era grato por tê-la por perto. Após 11 anos, ela finalmente ouviu as palavras que tanto desejava. A voz gentil de seu pai, seu sorriso, tudo o que ela sempre sonhou, finalmente era dela. Mas ela não conseguia entender por que isso aconteceu agora. De todos os momentos, Vancis queria cortar a espera e acabar com isso rápido. A última vez que ele veria o rosto de seu irmão foi hoje. Quando o irmão mais velho ouviu o atrevimento, ele o repreendeu para se controlar. Embora Steel achasse que estava certo, o tempo estava sendo desperdiçado. De qualquer forma, era hora de Lucy cumprir seu dever. Os irmãos Rodibel permaneceriam fiéis a si mesmos até o fim. Eles disseram à irmã para pular no abismo e morrer, e fizeram isso com tanta calma. O abismo, especificamente o chamado Ebizu, era um segredo de família bem guardado. Séculos atrás, o primeiro Rodibel selou um deus vingativo dentro de Ebizu. Lá, ele ganhou o poder que deu à família Rodibel sua força e fama. Mas a cada 100 anos, os Rodels tinham que sacrificar um de seu próprio sangue. Ela não podia acreditar como eram friamente consistentes. Então, todos os seus esforços realmente não significavam nada. Ela sabia com certeza que seu pai queria a mesma coisa. Lord Ego fez isso para preservar a glória dos Rodels. Ele estava certo de que seu nobre sacrifício daria propósito à sua existência, de outra forma, sem sentido. Mas se isso era uma honra tão grande, Lucy ofereceu sacrificar os animais de estimação favoritos de seu pai no lugar dela. Ela queria desistir de Mirael em vez de si mesma. O líder do clã não aguentou aquelas palavras e deu um tapa forte em seu rosto. Ninguém ousava dizer o nome dela na presença dele. A família mostrou misericórdia a Lúcia, mesmo que a vissem como lixo. A verdade horrível era que ela também era filha deles. Se ao menos tivessem parado para pensar nela, nunca teriam feito isso. Mas o cruel ego nunca a viu como sua. Para seu pai, ela era uma mancha, um erro que ele tolerou por apenas um dia. Ele tinha certeza de que só a morte dela salvaria os Rodels. A heroína odiava que quisessem usar até sua morte, mas escapar era impossível. Ela não tinha magia alguma. Mirael apareceu no ritual de sacrifício procurando por seu pai e irmãos. Seu pai nunca a viu chegando. Sua saúde era péssima. Mirael não queria se afastar deles por um minuto sequer. Sua família era brutal. Pior de tudo, seu pai nunca quis trazê-la para esse lugar. Enquanto todos estavam focados em Mirael, Lúcia tentou escapar, mas uma força estranha continuava puxando-a de volta. Ela lutou, mas o abismo profundo a puxava como um buraco negro. Ninguém notou quando Mirael usou sua magia para empurrar a irmã. Para assegurar o futuro da nobre família Rodibel, a garota disse adeus a Lucy para sempre. Uma garota cuja vida todos consideravam sem valor só queria pertencer a uma família. Na escuridão total,
Lucy caiu nos braços do próprio mestre Aiza. Isso foi uma descoberta e tanto para o deus maligno. Nascida no distrito da Luz Vermelha, a garota nem sabia quem eram seus pais. Sua frágil vida aos 9 anos pendia por um fio, sobrevivendo de esmolas. O frio cortante parecia facas cortando-a, prontas para acabar com sua vida miserável. Ela tinha certeza de que era assim que tudo terminaria. Mas quando Lucy abriu os olhos, encontrou-se na ala quente da propriedade Rodibel. Sem ideia de por que a salvaram. Naquele momento, isso não importava. Ela não estava mais passando fome. Tinha um lugar para escapar do frio. E só isso parecia um sonho. Quando lhe disseram que ela tinha uma família, a heroína sentiu como se tivesse conquistado o mundo inteiro. A crença ingênua na felicidade para a bastarda trouxe seu acerto de contas. Quando um ano se passou desde que ela chegou à propriedade, Vonsis a trancou em um quarto com uma víbora. A garota implorou para que abrissem a porta, encolhida de terror. A porta só foi aberta quando Lúcia se envenenou e mal se agarrava à vida. O pai disse que ações como aquela poderiam trazer problemas para o garoto. Então, Lúcia percebeu que nunca faria parte da família deles. Por algum motivo, ela nunca abandonou aquele fio de esperança. A heroína mergulhou no abismo. Mas quando acordou, ainda estava viva. Sentia como se todo o seu corpo estivesse flutuando. O lugar onde o espírito maligno vivia não se parecia em nada com o outro lado. O Senhor das Trevas notou a garota assustada imediatamente. Lúcia finalmente chegou ao lugar onde a escuridão sombria reinava. Ela conhecia o deus maligno preso em Ebizu, mas, naquele momento, sua verdadeira natureza não importava em sua situação. A garota era tão entediante que até o deus não queria brincar com ela. Fosse ele um deus maligno ou o deus da morte, isso não importava mais. De qualquer forma, ele veio para tirar sua vida. Não havia outra saída. A heroína nunca, em 1 milhão de anos, poderia ter imaginado que o deus tinha um rosto que parecia saído de um sonho. Morte silenciosa e paz. Lúcia não queria mais isso. A essência de Abius disse a ela para lembrar dos Rodels, sua família, aqueles canalhas que a usaram, mentiram para ela e depois a jogaram no abismo. O deus tinha certeza de que ela queria destruir suas vidas com suas próprias mãos. Com seu poder, a vingança estava ao alcance. Toda a glória dos Rodels, sua felicidade, seu lar. Tudo foi construído sobre o sacrifício de Lúcia. Sua família construiu seu castelo de areia, pisoteando-a na fundação. Se ela estivesse realmente tentando fugir pela morte, isso era apenas auto-engano. Ela sabia que o deus não a ajudaria apenas por diversão. Esse acordo era um contrato com o deus da masmorra. Ele prometeu ajudá-la se ela o ajudasse a escapar. Seu único desejo era se libertar da escuridão amaldiçoada e interminável. Lúcia Rodibel era a única que poderia fazer isso. Sem magia ou a bênção da família Rodibel, a heroína se via como nada. Mas, segundo o deus, ela ainda não havia percebido sua força. Lúcia vivia como uma casca vazia, sem saber que seu poder havia sido roubado. A garota não podia acreditar que o deus conhecia sua verdadeira natureza. Antes de descobrir quem roubou seu poder, ela tinha que enfrentar a família Rodibel. Seu ódio verdadeiro, que ela tentou apagar. Não querendo morrer, ela queria que eles sofressem. Aqueles que a abandonaram em Ebizu e continuaram a machucá-la até o fim não mereciam perdão. Foi por isso que a garota determinada estava pronta para fazer um acordo com o deus. O caminho que ela trilha pode estar encharcado de sangue. Apenas gemidos e maldições ecoariam pelo caminho. O deus jurou uma promessa selada com um beijo, prometendo que se encontrariam novamente em breve. No dia em que Vansis trancou sua irmã, a garota tentou desesperadamente escapar. Ela implorou para que ele abrisse a porta, mas Vansis Rodibel permaneceu impassível. Ele esperava o momento em que Lúcia começaria a chorar. A cobra venenosa Carto era a única que correspondia à sua descrição. De repente, o barulho que a garota fazia simplesmente desapareceu. Vansis estava furioso. A garota Rodibel não conseguiu lidar com a cobra. Quando o servo entrou, percebeu que a cobra havia mordido Lúcia no quarto. Apenas fracos sem magia poderiam se assustar com algo assim. De repente, um pequeno saco estranho voou do quarto diante dos olhos de Vansis. Algo se mexeu dentro, e logo depois, uma cobra voou para fora. A besta venenosa atacou o servo, cravando suas presas. O garoto aterrorizado não tinha ideia do que estava acontecendo.
Naquele momento, as portas se abriram, e Lúcia, com um olhar convencido, apareceu. A garota finalmente saiu do quarto trancado parecendo aliviada. Mas agora ninguém poderia imaginar quem estava escondido por trás daquela criança indefesa. A partir daquele momento, tudo mudou para a garota. Agora a Lúcia sabia com certeza que havia voltado no tempo. Aquele mesmo servo que deixou uma cobra em seu quarto ainda estava por aí. Vancis, aquele que costumava atormentá-la, era exatamente o mesmo. Mas dessa vez, foi o servo que perdeu seu toque para sempre. Não Lúcia. Tudo estava prestes a mudar. Naquele momento, ela finalmente entendeu o que o Senhor quis dizer quando disse que a ajudaria. O olhar de Lúcia havia mudado. Ela estava mais confiante, mais ousada. Até o próprio ar foi abalado por aquele olhar, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Vancis ficou atônito, nunca esperando que uma garota simples pudesse fazer tais movimentos. Ele achou suas habilidades divertidas e decidiu agir como se nem tivesse notado. Sua personalidade impulsiva e falta de controle emocional o definiam. Ele fazia todas aquelas exibições chamativas para mascarar sua fraqueza. Agora ela finalmente entendia por que tinha tanto medo de Vancis e por que ele parecia tão aterrorizante. Desta vez, quando olhou, Vancis não era nada. Vancis achava que a garota estava louca ou completamente perdida. Mas Lúcia não havia terminado. Ela continuou dizendo a ele como ele não era nem de longe tão inteligente quanto o filho mais velho de Steel e como não tinha o tipo de personalidade que as pessoas amariam em alguém como Mirael. Mesmo se você tirasse o nome Rodbell dele, ele ainda era apenas como Lúcia. Ele apontou uma espada para ela porque alguém como ela simplesmente não ousaria dizer algo assim. O herdeiro direto era visto como nada mais que um vermezinho patético. Esse garoto nem conseguia controlar sua própria magia corretamente. Era hora de lembrar Lucy. Vancis era uma pessoa completamente diferente. Ele nunca se considerou parecido com a irmã. Suas tentativas patéticas de parecer durão pareciam um espetáculo vergonhoso para a garota. Não só a heroína via Vancis Rodbell como um tolo, mas, nesta vida, ele estava destinado a ser a primeira pedra na vingança do mestre. Até agora, o Senhor deixará uma regra clara para o garoto. Usar magia ou sacar uma espada fora do treinamento era estritamente proibido. Vancis estava aterrorizado e não conseguia nem explicar como isso aconteceu. Mas o professor também queria respostas sobre o que estava acontecendo agora. Ele forçou o garoto a explicar de uma forma que fizesse sentido. Como esperado, Lucy sabia que ele viria. A protagonista sabia exatamente que tipo de pessoa era Lieren Fedlin. Só havia duas maneiras de derrubar alguém nascido para governar. Ou você precisava ser o líder deles desde o início, ou herdar a autoridade de alguém acima deles. Lieren Fedlin era o segundo homem mais poderoso na casa dos Rodels, à sombra do chefe. Ele era o administrador principal e o conselheiro mais próximo do chefe. O único confiável para treinar os herdeiros diretos. Sua palavra era uma ordem direta. Lúcia sabia que identificar a magia instável de Vancis era moleza para ele. Ela costumava recuar no momento em que via Vancis baixar o olhar diante dele. Mas agora ela tinha algo mais em que se concentrar. Com o aceno de Legren, ela estava pronta para assumir a culpa pelo irmão. Era óbvio que o irmão de Vancis estava muito abalado com o que aconteceu. Alguém como o administrador. Ele viu tudo e entendeu de uma só vez. No entanto, ele nem piscou pelo garoto que poderia ter morrido pela lâmina. Nessa situação, a única coisa que importava para ele era consertar Vancis. Porque, se ele deixasse a idiotice do herdeiro passar, seria uma rachadura na fundação da família. O problema era apenas a bastarda que eles consideravam inútil e incapaz. Havia uma chance de ele defender Vancis e mentir por ele. Então, Ligren poderia pensar que essa bastarda era, afinal, útil pedindo para não punir seu irmão. Lúcia explicou que ele só estava tentando salvá-la. Vancis parecia confuso, sem saber como reagir. O administrador nunca imaginou que uma cobra venenosa criaria raízes na casa, mas ainda esperava que o jovem mestre tivesse algo a acrescentar. Quando não obteve resposta, Leren prometeu contar tudo ao chefe da casa. Decidindo que seu nome poderia ser necessário, Lúcia o pronunciou em voz alta. Como ela estava presente em tudo o que aconteceu, o administrador fez tudo o que pôde no momento. Isso foi suficiente para Lúcia ficar na memória de Ligren. Não importava quanto tempo levasse, a vingança da heroína havia começado, e ela planejava levá-la até o fim para que os Rodels vissem tudo.
A noite toda, Lúcia não conseguia processar que era a primeira vez que isso acontecia. Foi a primeira vez que ela falou com eles tão alto e tão diretamente. Ela nunca ousara sonhar em fazer isso antes. Ontem, depois que Ligren saiu, Vancis estava furioso com sua irmã. Ele exigiu que Lúcia explicasse por que mentiu descaradamente, mas os olhos dela diziam que ela não diria uma palavra. Com certeza, Vancis era apenas um garoto idiota sem ideia do que estava fazendo. Ele não tinha direito de pensar que ela fez isso para ajudá-lo. Uma verdadeira heroína não faria algo assim para apaziguar um agressor. Para calar suas ideias idiotas, a garota disse que fez isso por si mesma, porque não queria ser arrastada para a confusão inútil dele. O herdeiro nem percebeu como suas falsas heroicidades pareciam nojentas. Teria sido bom se ele simplesmente deixasse sua irmã em paz depois disso, mas esperar por essa total ingenuidade. Como Steel disse, ela era apenas um brinquedinho conveniente, nada mais. Mas agora não era hora de deixar as emoções tomarem conta. Lyron poderia ter relatado sobre a confusão de ontem. Se ele fez isso, certamente foi uma ordem direta do próprio Duque. Tudo correu exatamente de acordo com o plano de Lúcia ontem. Como esperado, a heroína foi convocada ao escritório do Duque. Ela não fazia ideia de que o administrador a levou até lá. Legfed veio buscá-la pessoalmente em vez de enviar um servo qualquer. Ele queria saber o que a garota quis dizer quando disse aquilo ontem. Uma vez foi suficiente para ele fazer vista grossa. Como esperado, o administrador não ia deixar passar. Uma situação tensa e interferência de terceiros. Qualquer coisa disso poderia ter distorcido sua percepção. Mesmo a escolha mais lógica que ela fez na época foi apenas a melhor entre as más opções. Uma pessoa comum talvez não tivesse notado a estranheza. Mas Lenren captou a vibe instantaneamente. Ele percebeu que provavelmente outra pessoa havia planejado cada movimento dele. Foi por isso que decidiu intervir pessoalmente. Mas agora não era hora de trazer isso à tona. Agora, Lúcia só precisava que o gerente se lembrasse de seu nome. Do lado de fora, parecia que ela fez tudo isso só para que ele se lembrasse dela. Se ela fosse apenas uma serva comum, não teria ousado mentir. Se Lenren não a tivesse reconhecido, ela simplesmente aceitaria. Mas a pequena Rodbell era filha do chefe da casa. E se sua tolice envergonhasse o nome de seu pai, ela não poderia perdoar isso. Que a odiassem. Que a negassem. Lúcia ainda é parte da casa Rodbell. Lenren a entendeu, mas disse que ela estava errada. Até o orgulho, ela falava como se tivesse o direito de expressá-lo em voz alta. Ele disse que nesta casa, até mostrar sua própria vontade precisava de permissão. Este lugar tem um dono, e é o chefe do clã. Há um feitiço especial na porta. Não se pode simplesmente entrar. Apenas alguns podem cruzar esse limiar. Lenren e os filhos do chefe. Até mencionar o sangue do chefe sem sua permissão é um insulto. Agora, a garota não tinha autoridade ou poder para fazer isso. Então, o administrador usou força para atravessar o portal com ela. A marca gravada em sua mão desapareceria em uma hora. Lúcia podia tratar isso como uma janela temporária de oportunidade. A garota tinha que provar que os esforços dele com ela não foram em vão. Vazio emocional. Nenhuma outra palavra descrevia Lúcia melhor do que essa. Pela primeira vez na vida, ela tinha alguém que podia realmente chamar por essa palavra. Foi por isso que ela não conseguiu rejeitar o título de pai, mesmo que tudo o que recebesse em troca fosse desprezo e indiferença. Agora, a heroína entendia o quão tola tinha sido naquela época. Por ordens de sua senhoria, a garota finalmente o encontrou cara a cara. De acordo com o relatório de Ligren, o governante soube da confusão de ontem. Não havia motivo para tal nonsense se tornar assunto de fofoca. O homem era exatamente como Lúcia se lembrava. Mesmo que uma cobra quase a tivesse matado, ou se Vancis quase causasse uma tragédia. Para ele, preservar a honra dos Rodels vinha em primeiro lugar. Era assim que ele liderava a família. Frio e sem sentimentos. Ninguém ouviria os gritos de uma bastarda de 11 anos. Ele ainda a trouxe para uma advertência pessoalmente, sabendo disso, apenas para arrancar qualquer indício de rebelião antes que crescesse. Lúcia sabia exatamente como ele pensava. Tudo isso era um jogo cruel de falsas esperanças. Um homem tão frio e implacável quanto ele não a exilaria, mesmo que a visse como uma desgraça. Isso significava que havia uma razão específica para isso. Lúcia pensou que talvez fosse o amor por sua mãe.
Ela achava que, em alguma parte do coração dele, ela ainda era sua filha. Era uma ilusão desesperada e tola, e isso impedia a heroína de desistir completamente. Descobriu-se que fazia parte do plano de longo prazo dele para deixá-la emocionalmente vazia. Se ela tentasse fugir ou se matar, tudo desmoronaria. Foi por isso que o pai estabeleceu condições nas quais ela podia e tinha que suportar. Lúcia era culpada por causar a ele problemas desnecessários. Nesse caso, o rei a expulsou. Ele conseguiu o que queria ao exilar a garota, e agora era a vez dela. Tudo era por um único momento. A garota tinha um pedido a fazer à sua majestade. Ego decidiu que Lúcia estava sendo desafiadora hoje, e ele já havia gastado tempo suficiente com ela. Inesperadamente, a garota pediu que ele a deserdasse como sua filha. O olhar do chefe da família ficou vazio, como se não tivesse ouvido direito. Ego achou que a garota nem sabia o que isso significava. Lúcia chegou a essa decisão após muito pensar desde que entrou nesta casa. Ela conseguiu uma reação inesperada do Duque. O plano funcionou. Claro, isso definitivamente não fazia parte dos planos dele. Ego sabe que papel Lúcia desempenhou na revitalização da família Rodibel. A heroína era uma garota com olhos carmesim e imenso valor. Sua importância não pode ser substituída por nada porque ela é Lúcia Rodibel. Já passou da hora de ela rearranjar as peças. Lérren estava muito satisfeito com a conversa dela com o Duque Ego. Graças ao cuidado da equipe de administração, Lady Lúcia conseguiu realizar o feito. Ela captou o olhar dele. Que ele queria dizer algo. A equipe de administração não precisava fazer isso. Ele provavelmente já percebeu qual seria o resultado de seus esforços. Ele acreditava que todos tinham um lugar que correspondia ao seu status. Então, ele esperava que Lúcia aprendesse sua lição e pensasse sobre onde ela pertencia. 10 minutos atrás, parecia que o Duque estava desperdiçando seu tempo. Não havia sentido em se esforçar por algo que nem merecia atenção. Ego decidiu que não haveria recusa. Em desespero, Lúcia implorou para que ele reconsiderasse, mas ela não tinha o direito de questionar suas decisões. A garota concluiu que a única maneira de evitar problemas era cortar os laços com a família, então ela confrontou seu pai novamente. Ego estava prestes a tomar sua decisão assim que ouviu porque ela escolheu esse caminho. Se seu plano cuidadosamente pensado fosse baseado na confusão de ontem, estava destinado a falhar. Agora, por algo tão trivial, ela precisava se preparar. Lúcia se aproximou dele com um pedido porque era a ovelha negra da família. Ela sabia disso no fundo. Um verdadeiro membro da família Rodibel é alguém que cumpre seu dever sem um único erro. E que mantém a honra da família. Era isso que a heroína acreditava ser o verdadeiro propósito de sua existência. Sua imaturidade estava apenas arrastando o nome pela lama. Pior ainda, suas ações fizeram outros questionarem a decisão de trazê-la para a família. Sua presença lançava uma sombra de dúvida sobre a decisão do Duque de deixá-la ficar. Então, a garota implorou uma última vez para que ele a despojasse de seu status de filha. Como esperado, não havia sentido nem em pensar nisso. O Duque negou seu pedido e se recusou a ouvir qualquer coisa além disso.